eu tive que irritar um tanto de reclamante empregado para esses empreendedores, empresários chegarem até mim e falar assim, pô, esse cara entende a minha dor. Gerou uma repercussão. E aí foi até o vídeo nosso que mais deu movimento no Instagram de todos até hoje. Salve, salve, irritantes do Brasil! Estamos aqui mais uma vez no 5º episódio do IrritaCast, o podcast que veio para irritar os acomodados e aquelas pessoas que não estão dispostas a fazer o diferente, a fazer o extraordinário para poder viver de forma extraordinária. Estamos aqui mais uma vez junto de vocês para a gente bater sempre um papo de alto nível sobre negócios, visão de mundo, empreendedorismo, hábitos saudáveis, enfim, aqueles hábitos que transformam você numa pessoa que irrita a média dos outros que acabam não conseguindo fazer isso. Mas antes da gente começar o nosso episódio, a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir para você se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. O que vai acontecer se a pessoa não se inscrever, Lilian? Você falou que tinha uma surpresa. Não é bem uma surpresa, mas tem que ter... Você vai ver o que eu vou aprontar pra quem não seguir, pra quem não se inscrever. Tem que ter uma consequência. Se você não se inscrever no nosso canal ou não ativar as notificações, presta atenção no que vai acontecer. Você vai sair para uma reunião muito importante, aquela reunião de fechar negócio, e vai comer japonês antes, e vai cair o shoyu na sua camisa branca. Tá? Na sua gravata, na sua camisa branca, e não tem como você passar em casa. Por quê? Porque tá em cima da hora. Então você vai passar aquele constrangimento, você vai chegar ou babado na reunião ou você vai ter que desmarcar. Então faz o seguinte, para não passar esse constrangimento, ativa aqui as notificações, se inscreve, já deixa seu like para que isso não aconteça com você. Tá bom assim? Tá bom. Eu acho que você pensou no Titi quando você pensou nisso. Eu pensei, o Titi ele costuma manchar as camisas e tudo mais. Mas enfim, pessoal, tirando a brincadeira, nós estamos no YouTube e também no Spotify. Você pode acompanhar os nossos podcasts no Spotify. Basta se seguir lá a nossa playlist, baixar a nossa playlist e acompanhar cada um dos episódios que vierem aqui pela frente. Os nossos perfis estão aqui na descrição do vídeo, mas qual que é, Lilian, pro pessoal seguir no Instagram? No Instagram, hoje eu não erro. Vamos lá. @ovitorlana e @lilianlana. Segue a gente lá. É isso aí. Então sejam bem-vindos ao 5º episódio do IrritaCast. Eu falei tudo direitinho? Tinha mais alguma? Faltou alguma coisa? O like você vai deixar pra depois? O like eu falei aqui também, falei. Então é isso. Mas eu vou depois... Mais tarde a gente pede de novo. Porque aqui pode ser TA, no Instagram que não pode. Né? Depois eu explico direitinho. Mas no Instagram pode a CTL. A CTL, Call Delana. Chama o Lana. Call to Lana. Gente, olha só, hoje nós temos um convidado muito especial aqui no nosso 5º episódio do podcast. O cara que tá aqui comigo hoje, eu fico fazendo suspense, mas vocês já viram na thumb do episódio, tá? Mas enfim, a gente mantém o nosso suspense aqui. É um cara que eu tenho o maior orgulho de chamar de mentorado, aluno, amigo. A gente se conheceu no ecossistema do Marcelo Saf, mas hoje a gente já tem uma relação que extrapola isso. É um cara que veio com um desafio muito grande para a minha mentoria. Foi qual turma? Turma 2. A turma 2 da mentoria Marketing Jurídico Milionário, que era, primeiro, entrar de fato no digital. Porque o nosso convidado, que é o Guilherme Cobra, ele, assim como eu, veio de uma advocacia tradicional, de uma advocacia old school, e também de falar com o público empresário. Guilherme Cobra, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você era uma pessoa que estava no nosso setup antes mesmo do IrritaCast existir, e a gente fazia muita questão da sua presença aqui. Obrigado. Obrigado vocês, Lília, Vitor, obrigado aí pelo carinho, pelo convite. Eu fico muito honrado de receber esses elogios aí, e nós estamos aí na luta realmente para poder fazer essa novidade aí do mundo jurídico, que é o marketing jurídico, que nós estamos tentando fazer essa captação de cliente. Muito bacana. Cobra, eu queria conversar com você o seguinte, muita gente que acompanha o podcast, que me acompanha nas redes sociais, tem um público, que é um público que se identifica muito, inclusive comigo mesmo. Um público que já trilhou um caminho na advocacia, que já se formou há mais tempo, que já tem ali, às vezes, mais de 10 anos, mais de 15 anos de advocacia, e se depara com esse momento aqui de necessidade de produzir conteúdo, necessidade de fazer um tráfego pago, necessidade de buscar a internet como um instrumento para obter clientes. E eu trouxe você aqui porque, às vezes, eu falando, na posição de mentor e tal, o pessoal fica assim, pô, mas será mesmo que é
acontece com todo mundo. E aí eu quero bater esse papo com você. Como é que foi para você, depois me fala quando que você formou e como é que foi para você perceber que era necessário fazer esse movimento de sair do tradicional, não é abandonar o offline, mas também ter um braço digital na sua advocacia? Pois é, Lana, eu formei em 2002. Nós estamos falando aí de 22 anos, 22 anos. De advocacia, né? E na época que eu fazia estágio era computador de tubo, aquela tela de tubo. Então, e o grande desafio é que eu venho de uma advocacia hoje consolidada, vamos falar, há um ano atrás consolidada no offline, e aí quando eu descobri essa oportunidade de fazer esse marketing através do Instagram, que até então era só a questão de nós interagirmos com as pessoas, e depois eu vi que era um negócio, eu falei, eu preciso buscar algo. E aí eu conheci o ecossistema do SAF, e aí as coisas foram clareando, você lançou a mentoria, eu falei, cara, é isso que eu preciso. Porque qual que é o detalhe aí? Às vezes a gente acha que é só pegar a câmera, fazer o vídeo e tá tudo certo. Não existe uma estratégia. E aí a gente descobre isso quando a gente faz a mentoria, que existe uma estratégia por trás de tudo, mas uma estratégia falando do lado positivo, né? Mas aí qual que foi a dificuldade? Você tem uma advocacia, eu tenho uma advocacia no offline bem consolidada, e eu tive que mudar todo o meu sistema para poder entrar nessa nova advocacia. E aí eu me senti recém-formado. Eu falei, pronto, eu me senti recém-formado, ou seja, o ânimo foi outro, teve uma motivação a mais, porque a gente vinha naquela condição de captar cliente num evento, num contato, ainda mais meu público, que é um público de empresários. E foi quando eu descobri isso, eu pude alavancar e buscar outros nortes, como outros estados, por exemplo. Recentemente eu fechei um contrato com um empresário do Rio de Janeiro, através do Instagram de um post nosso, né? Então a dificuldade era exatamente isso, remodular aquilo que eu não estava habituado, porque a geração de hoje já nasceu com a internet. Exatamente. É natural, né? A pessoa vai naturalmente para esse caminho. Exatamente. E aí, o que eu percebi? Poxa, galera recém-formada, tá formando agora, estão na internet, estão fechando um contrato. Eu tenho conhecimento de mais de 20 anos, tenho minha advocacia consolidada, mas eles estão buscando algo a mais. Eu preciso ver o que é esse algo a mais. E aí, quando a gente percebe, porque muita gente fica assim, pô, a grama do vizinho tá muito verde. E aí, só que a gente, ao invés de entender por que a grama dele tá verde, a gente começa ali, não, tá errado, começa a pôr pontos negativos, começa a criticar. E aí, quando a gente vira, já fala assim, não, peraí, deixa eu fazer o que esse cara tá fazendo. Ele tem 23 anos, tá, eu tenho 45, mas deixa eu ver o que ele tá fazendo, ele tá melhor do que eu. E aí, quando a gente descobre o que é, eu falei, cara, eu tenho 20 anos de bagagem. A minha bagagem é muito maior. E aí, dentro desse contexto, eu tendo agora buscar o conhecimento para poder fazer o marketing através das redes sociais, vai ser um casamento perfeito. Você tá falando aí que isso te alavancou, isso te empurrou pra frente, você precisava de uma coisa nova e tal. E aí eu vou te fazer uma pergunta de quem não é do direito, mas que eu vivi isso com o Vitor, que é a insegurança. Ao mesmo tempo que ele sabia que tinha que ser feito, a insegurança bateu. Será que eu vou? Será medo de julgamento, medo de não conseguir, medo de não saber o que fazer, né? Porque naquele momento lá atrás, né, há 4, 5 anos atrás, a gente não sabia o que fazer, né, no sentido do digital. Como que foi pra você isso? Porque ao mesmo tempo que isso te empurra, e a insegurança? E minha família? E meus amigos? E os meus colegas de trabalho? Como é que foi esse cenário seu aí? Isso realmente existe. E aí foi a irritação número 1. Que foi sair do grupo da faculdade. Porque aí falava, virou blogueirinho. Qualquer assunto que surgia dentro do grupo da faculdade, que eu interagia, o blogueirinho chegou, eu falei, cara, tô fora. E saí. E aí teve uma situação lá que me motivou a sair mais. Depois todo mundo veio no meu privado. Você saiu por quê? Saiu por quê? Saiu por quê? Eu fui dando ali os detalhes, mas eu percebi que naquele momento ali eu tinha irritado os meus colegas de faculdade. Sensacional. E aí, eles não estavam na mesma linha que eu. E hoje, na minha turma, nós estamos falando de deve ter formado aí uns 50. Se tem 15 advogando, é muito. E provavelmente desses 15 aí, 14 reclamando,
né, da advocacia, aqui é difícil demais, que não tem cliente, ao invés de se atentar para as oportunidades. Porque você trouxe uma coisa aqui que eu bato muito nessa tecla. A molecada, entre aspas, né, a galera mais nova, tem todos os méritos por saber manusear esse universo que nós estamos começando a tatear agora. Né? Sabem, eu vejo meu filho, 10 anos, ele já sabe, tem informações de tecnologia que a gente fala assim, pô, mas como é que você sabe o que é isso, né? Naturalmente, esses meninos, entre aspas, eles vão ter uma vantagem competitiva no que se refere a esse domínio tecnológico. Só que o domínio tecnológico, você aprende. É uma habilidade, a gente tem como aprender e mais, a gente tem como contratar pessoas que vão nos ajudar nesse processo de aprendizagem, né? Hoje eu tenho um videomaker, a gente tem um designer, a gente tem um gestor de tráfego, ou seja, essas pessoas a gente trouxe para perto da gente, então esse é o primeiro sinal de adaptação. Agora, com todo respeito à juventude aí, eu vou puxar para o old school, a gente tem estrada, a gente tem experiência, a gente é conhecido. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente já está trabalhando há muitos anos. Então, se a gente consegue trazer a tecnologia ao lado da nossa capacidade técnica, vai estourar. Vai estourar. Por quê? Porque existe um público que busca aquele advogado capaz tecnicamente e que tenha experiência. Então, se você consegue transmitir a sua experiência usando o digital, você tem uma arma de alto calibre na mão, né? Porque o menino não tem como falar que é experiente. Ele não tem ainda o cartel de processos, de resultados que nós temos. Quando a gente leva isso para frente da câmera, para dentro do Instagram, aqui pro podcast, aí a nossa advocacia salta de nível. Por quê? Você quer falar para um público que é um público empresário. O público empresário hoje consome internet. Porque, e esse é um ponto que eu quero entrar, conta a história, você falou aí, né, de um post que te trouxe um contrato com uma empresa lá do Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Para o pessoal entender a dinâmica desde a publicação, qual foi a intenção da publicação e como que esse contrato chegou para você? Irritação 2. Porque eu tive que irritar um tanto de reclamante empregado para esses empreendedores, empresários chegarem até mim e falar assim, pô, esse cara entende a minha dor. Que foi quando nós falamos de ações trabalhistas abusivas. E aí não estou dizendo que não se pode entrar com ação trabalhista, não é isso. O que eu quis dizer é que existem ações trabalhistas abusivas. E é isso que é preciso ser coibido, né? Então foi nesse post que quando eu defendi a má-fé do empregado por fazer isso, gerou uma repercussão. E aí foi até o vídeo nosso que mais deu movimento no Instagram de todos até hoje, né? Então foi nesse momento que aí eu falei assim, cara, esse tem dá certo, ele é interessante. Porque, voltando só um pouquinho na questão dos advogados que têm a nossa idade, que têm a nossa carreira, a gente precisa ter um ponto que foi o ponto que eu tive, é se abrir. A gente tem que estar aberto às coisas. Deixa o ego de lado. Pô, eu tenho 20 anos de formado, não vou fazer o que essa pessoa, o que esses novinhos estão fazendo, o que essa turma jovem está fazendo. Muito pelo contrário. Tira o exemplo, né? Tira o que é bom, porque todo mundo tem as coisas boas. Então, ou seja, estar aberto à novidade é muito importante. E foi isso que me trouxe para esse outro nível da advocacia, desse momento atual, né? Eu tenho 45 anos de idade. Cara, se eu tiver que fazer vídeo até os 60, vai ser top. Eu tenho certeza que quando eu tiver 60 anos, meu vídeo vai estar de cinema. Sim. Né? Sim. Então, quando eu descobri isso, eu falei, poxa, esse negócio dá certo, né? Dentro desse meio tempo, eu falei, não, agora eu vou contratar. Eu empolguei tanto que eu falei, vou contratar uma agência. Aí vem uma irritação número 3, provavelmente. Irritação número 3, né? Que é o que eu falo. Já gravem aí. O marketing da sua empresa ou do seu escritório é muito importante para ser delegado. E eu aprendi isso. Mas é dessa forma que a gente aprende, né? Foi uma relação de aprendizado em que eu percebi que antes de contratar, antes de fazer qualquer coisa, nós temos que entender. Né? Porque é no nosso automático ali de dono de um negócio já sair delegando. Mas, poxa, aprenda as métricas, aprenda como fazer, aprenda o que impulsionar. Você tem que entender da plataforma.
E aí eu precisei encerrar o contrato com a agência e dentro da mentoria, da sua mentoria, que é um aprendizado contínuo, o suporte que é dado dentro de todo o ambiente, porque eu fui acompanhado por vocês desde o momento que eu fiz a agência, desde o momento que eu rescindi com a agência e até hoje. Então, essa é a importância de participar de um ecossistema desse, em que as coisas mudam todos os dias. E nós estamos vendo isso. Essa semana nós tivemos um hot seat que nós vimos várias alterações, né? Então, quando eu percebi isso, que aí eu falei, não, eu vou tentar sozinho, mas aí eu desanimei. E aí foi onde nós conversamos, tivemos uma conversa muito franca, inclusive, e que bom que nós tivemos essa conversa, que bom que aconteceu e que bom que você não me permitiu sair. Sim. Né? Eu sou eternamente grato por isso, porque... E aí, irritação 4. Eu percebi que eu sou instagramável. Aí sim. Aí, quando eu percebi, cara, eu me visto bem, eu tenho uma boa aparência, eu falo bem, eu tenho bom gosto, tenho conhecimento da minha área, por que eu não vou fazer? Você entrou num ponto aqui central. Por que eu não vou fazer? Então, ou seja, eu tenho todas as qualidades. E aí, qual que é o momento? Curtir o processo. Curtir o processo, porque hoje a gente costuma ver o outro. Não, peraí, o outro, poxa, o cara tá lá no bancário, tá bombando. O Lano tá no família, tá bombando. Não, eu vou para essas áreas. Não, mas peraí, qual que foi o processo que eles viveram? Então, nós estamos falando que eu estou há quase 1 ano nesse processo. Então, você, se não me engano, tem uns 4 a 5 anos. Poxa, eu já estou me vendo daqui 3 anos. É viver o processo. Eu tenho a minha advocacia offline, que não deixo de lado. Jamais. E a offline está só agregando cada dia mais. E se mistura, né? O que é offline vira online. Quem te conhece do off, te vê no on. E aí te reconhece com algo. Olha, ele tem essa característica que eu não conheço o Cobra há tempos e não sabia. E sabe uma coisa que eu vejo muito em você, Cobra? Você você sentou, igual você tá falando, eu vejo do outro. Mas eu vejo você olhando do outro no caso do empresário, do seu cliente. O que a gente percebe muito, que é muito natural do advogado, é ele estar na posição do advogado e o cliente. E eu acho que eu percebo em você que você fez o inverso. Você foi pro lado de lá, sentou do lado de lá, ouviu o que o cara queria ouvir, sendo o cara, e aí você conseguiu achar, é o que você falou, você foi bater no empregado, defendendo o empresário. Aí é que o cara pegou na sua mão e falou assim, não, vamos junto, você tá comigo. E aí acabou. Parece que é uma coisa óbvia, mas a gente muitas vezes, por olhar a grama do vizinho, a gente perde a capacidade de enxergar o que o vizinho tá vendo. Não só o que ele tá fazendo, mas o que ele tá vendo, o que ele tá ouvindo. E o que eu percebo não sei isso. E em cima disso que a Lília tá falando, que você trouxe também, eu faço uma reflexão diária, porque durante muito tempo eu também eu me piquei muito por essa grama do vizinho mais verde. E eu acho que isso é uma característica humana, natural. Quando você não entende o que está acontecendo com você está insatisfeito ali com alguma coisa, e vê que outras pessoas, até menos capazes sob o ponto de vista técnico, estão tendo resultados, você se questiona. A questão não é ter o problema de se questionar, porque eu acho que isso é saudável. Né? Eu não gosto de questionar o outro. Questionar você mesmo, o que eu estou fazendo de errado? E nesse processo também, a gente tem que entender, quem está acompanhando a gente aqui, é o seguinte, a escolha do outro também tem dores. Porque o Instagram, ele vai mostrar ali um recorte. É sempre um recorte. Então, assim, o meu escritório hoje, ele é muito maior sob o ponto de vista financeiro, estrutural, do que várias outras pessoas que estavam à minha frente há anos atrás. Mas a gente tem dores diárias. A gente enfrenta dificuldades diárias. Nem todo post dá certo, nem todo vídeo viraliza, nem todo dia é uma centena de pessoas querendo nos contratar, nem todo dia não tem problema. Na verdade, acho que todos os dias tem pelo menos um problema para resolver. E o marketing, eu ensino lá na mentoria o seguinte, marketing é administrar frustrações. Porque quando esse vídeo seu encaixou, quantos outros você já tinha feito? Quantos outros você já tinha tentado? Quantos outros movimentos você já tinha feito? Ainda que você estivesse começando, não foi o primeiro.
O que você entendeu nisso? Entendeu a importância da existência de um inimigo comum. E que você consegue bater nesse inimigo comum sem ser espalhafatoso. Porque o público empresário tem um refinamento de percepção diferente de um público, por exemplo, previdenciário que está buscando um auxílio-doença, né? E isso foi porque você enxergou isso. Essa sua frase é muito forte. Eu sou instagramável. Você tem que buscar ser instagramável. Pro seu público, Pro seu público. E você encontrou isso. E como que foi essa construção? Porque é o seguinte, beleza, a mentoria te ajudou. Mas você foi lá e enfrentou uma agência. Onde que você percebeu que uma agência, na verdade, te prejudica e que você era ali, de fato, quem deveria conduzir as coisas? No resultado. Uhum. Já começou no resultado, porque eu fiquei 6 meses praticamente com a agência, sem resultado, de chegar lead na forma que é colocado que vai chegar. E depois que eu entendi, que eu vou desistir, que eu não quis desistir, que eu falei assim, não, eu vou enfrentar, e que esse vídeo ele me trouxe praticamente 4 mil seguidores em dias. Foi assustador. Eu acordei, tô vendo que tanto de mensagem no meu celular que eu fui ver era isso. Então ali eu entendi, eu pensei, cara, eu não posso desistir. Isso só depende de mim. Isso só depende de mim. Mas para chegar nesse ponto, teve as dificuldades. Todo mundo tem. Então, ou seja, eu sou da turma 4 do SAF. Uhum. Olha para você ver quando eu me envolvi nesse jogo. Uhum. Então, tem 1 ano que na questão de produção de conteúdo, eu precisei entrar numa outra mentoria específica para isso, que foi a sua, para eu poder incorporar ainda mais. Porque a questão de gestão, de processo interno, já tinha pego muita bagagem na mentoria do SAF. E aí eu pensei, aí é um detalhe muito importante. Eu falei, cara, que área que eu vou? Uhum. E eu tenho um outro produto do meu escritório que é de cobrança. A gente conversou sobre isso, inclusive. Exatamente. E aí eu cheguei a criar, tá criado, mas tá pausado lá em construção, o Cobra. Eu criei, eu falei, cara, eu vou para esse mundo de cobrança, vou ir nisso. Aí eu fui vendo algumas pontos que poderiam ter objeção, como por exemplo, de só êxito, de não querer pagar, porque o cara já está no prejuízo. Então assim, e aí eu fui analisando. Até um dia que eu pensei assim, cara, o que você sabe mais? Eu acho que isso é muito importante, porque aí eu fiquei naquele negócio, pô, eu vou pro bancário. Uhum. Eu tô achando um máximo pra galera do bancário. Eu vou pra uma área X. Mas aí eu cheguei a pensar assim, eu vou fazer umas mentorias de bancário e vou entrar. Só que eu já tinha aí é que é o ponto. Para quem está no mercado há muito tempo, não é abandonar o que já fez, o que está fazendo. Você não precisa abandonar, você não vai fazer isso. Mas você vai equilibrar ali e vai criar ali uma nova forma de atuar. Sim. E aí eu falei assim, vou fazer bancário. E nisso eu fui olhando e não fazia nada. Porque eu fiquei pensando, falei, cara, mas o que eu sei mais? O que o mercado de Belo Horizonte me lançou? Como é que eu fui lançado no mercado de Belo Horizonte? Na trabalhista empresarial. Porque foi o primeiro trabalho que eu arrumei em Belo Horizonte há 22 anos atrás, foi na área trabalhista, que defendia a empresa, e foi. Falei, cara, eu tenho que levantar uma bandeira. E aí foi quando eu tomei a decisão de levantar a bandeira do empreendedor para mostrar para ele que nem tudo o empregado tem direito, que ele tem o lado dele. Então isso foi muito, muito importante. E eu falei, pronto, é isso. Então, ou seja, o negócio já estava comigo há 22 anos, só que eu querendo pensar o que estava lucrando para o outro para eu poder fazer o mesmo. Eu estava esquecendo que eu tinha o meu melhor produto, que era defender o empresário. E aí foi nesse ponto, porque eu cresci dentro de empresa. Isso é muito importante. O fato de eu ter crescido... Meu pai foi empreendedor a vida inteira. E meu pai teve poucas ações trabalhistas. E as poucas que ele teve foram de empregados abusando. E aí eu vi isso. Eu cresci dentro dessa questão de empregados abusando. Eu falei, cara... E de repente eu formei e comecei a atuar nisso. Então eu fui criando ali. Falei, poxa, eu não posso permitir esses abusos, né? E aí é o que eu trago hoje para o Instagram, foi o que eu resolvi fazer, que às vezes
A área que você fala, que a gente vê muita dúvida do pessoal, que área que eu vou levar para o digital? Cara, é que você sabe, é que você domina. Depois, se você quiser fazer um braço de alguma coisa, tá tudo certo, porque você vai ter uma experiência maior de como fazer. Mas é muito mais fácil você ir para o digital, que é uma novidade, dominando o seu assunto. Que aí você vai ter mais facilidade, que você só vai precisar preocupar da forma de fazer e não com o conteúdo, porque o conteúdo ele é dinâmico. Eu tenho conteúdo todo dia, porque como eu trabalho com consultoria para empresário, para as empresas, toda hora chega uma pergunta, aquela pergunta eu vou transformar em conteúdo. E isso é tão natural, igual você tá falando, isso já estava dentro de você vivenciou isso. Então você sabe falar a língua do empresário, não é à toa. E aí eu vou fazer um link aqui com o que a gente fala muito dentro da mentoria sobre a questão do arquétipo. Porque às vezes as pessoas ficam presas ali, mas qual arquétipo eu escolho? Arquétipo não se escolhe. Você é a cara do que o empresário quer enxergar. Entendeu? De quem ele quer conversar. Você não vestiu essa fantasia, né? Você não colocou essa carcaça, você não escolheu o jeito de falar. Isso está dentro de você. Então, assim, eu faço muito esse link. Eu olho pra você e enxergo que é o cara que o empresário quer ouvir. E é uma área, gente, o Cobra trabalha numa área que, em tese, as pessoas pensam assim, não, o empresário não vai comprar pela internet. Eu vou receber reclamante, mas empresário não vem aqui pra me comprar. E aí você tava até comentando com a gente, né? Sobre como a pessoa chega pra você, como é que você tem que trabalhar esse lead, né? Receber ele pra você conseguir fechar um contrato que é de uma maneira diferente. E ele pegou, vamos dizer que ele pegou aí um oceano azul, digamos assim, porque é uma área que as pessoas não se desafiam pra ela. As pessoas não desafiam. Como é que é? Como é que chega esse lead empresário pra você? Como é que ele te chama? Por onde ele te chama? Como é que é a marcação? Porque, gente, empresarial tem que ter reunião. Já tô falando uma coisa aqui, porque tem gente que acha que dá pra fechar só no WhatsApp. Não dá pra fechar direito empresarial, seja consultivo, seja trabalhista, seja tributário, seja cível, sem fazer uma reunião. Como é que funciona? Como é que é a lógica lá do seu escritório para receber um lead? Por onde ele vem e como que ele vai sendo conduzido até o contrato? Tá igual o Globo Repórter, né? Do que exato, né? Exato. É muito interessante isso, porque até então isso era desconhecido também para mim, para nós lá do escritório. E aí eles começaram a chegar pelo próprio Instagram, né? E pelo Instagram, normalmente eu já atendia de imediato e redirecionava para o sistema do escritório. Mas hoje estão chegando mais pelo sistema do escritório, porque já tem um link no Instagram, né? E aí eles chegam, e é a primeira abordagem que tem o atendimento de boas-vindas da pessoa que faz o atendimento. A gente sempre pede o nome da empresa e o CNPJ, porque nós já pegamos advogado querendo fazer consultoria com a gente. E aí quando a gente percebeu, peraí, vamos ficar atento, porque vamos ver se realmente é empresa, né? Sim. E aí, nisso, já vai, de acordo com a disponibilidade de agenda para atendimento, tem que fazer o atendimento por videoconferência, porque faz total diferença. E aí, quando eu já tive atendimento do empresário, assim, pô, você existe mesmo. Você existe Acontece mesmo. Comigo Não, também. Que legal falar com você. Não, fico muito feliz de falar com você, então, porque às vezes as pessoas acham que nós somos intocáveis, né? Por estar fazendo aquele papel ali na rede social. E aí quando você recebe a pessoa e ela vê que, pô, você é igualzinho que aparece na câmera, e vê que não tem montagem, quando ela fala assim, pô, você é igualzinho, eu te vejo. Então, esse contato é muito importante com o empresário. E um ponto interessante, que também fez parte da reversão do início e para os resultados, foi o diálogo. E aí, dentro da mentoria, da sua mentoria, a gente vai percebendo muitas coisas das dores de todo mundo, dificuldade de todo mundo, e ali sai muito insight. Sim. E os meus vídeos iniciais eram empresário. E isso virou até brincadeira de muitos amigos. O pessoal chegava para mim, empresário! Todo mundo fazia isso. Mas assim, um tom de brincadeira mesmo. Eles nem eram irritados, não. Tá? E aí, só que eu vi que isso estava distante do público. Até que eu tive a sacada de mudar para empreendedor. Exato. Você mexeu num ponto... Isso fez total diferença. E hoje eu já vi que tem muita gente pegando o empreendedor e colocando no seu negócio. Mas eu fico feliz de ver colegas colocando o empreendedor na linha de frente, porque é o público deles também.
E porque eles perceberam isso, né? E aí, porque eu me aproximei, porque o empreendedor ele vem do médio, do pequeno, médio e do grande empresário. Porque empresário hoje, pro brasileiro, às vezes é aquele patamar de alto nível. Sim. E aí as pessoas não se permitem ser empresário. Esfria a relação, né? Esfria a relação. As pessoas elas se permitem ser empreendedores. Não, eu sou empreendedor, lutador. Empresário é um empresário que está com o burro na sombra. Isso não é real, sim, mas é o que o brasileiro pensa. E aí, quando eu percebi que eu comecei a falar empreendedor, eles vieram de uma forma muito mais tranquila, eles me acolheram muito mais. Uhum. E aí, da mesma forma, eu acolhi eles porque eu vi a necessidade deles de ter esse acesso às informações. E às vezes eu faço vídeo que não é tão relevante para a empresa grande, mas que para o pequeno empreendedor é. E aí é um ponto. Que ele não sabia. Exato, esse é um ponto. Porque muita gente... Essa ideia de empresário e empreendedor, eu quero explorar isso um pouquinho mais pelo seguinte. Empresário é uma função. Empreendedor é um estilo de vida. E a pessoa prefere ser identificada pelo estilo de vida dela do que necessariamente pela função que ele exerce. Então, essa pequena... Marketing... tem aquela frase que é famosa, né? Que o demônio mora no detalhe. Uma mudança de palavra muda o jogo. Uma mudança de roupa muda o jogo. Se você tá com gravata ou sem gravata, você comunica de maneira diferente. Eu tava vendo recentemente uma entrevista do Pablo Marçal, que tá muito em alta aí, dele falando que ele pega, quando ele vai fazer um lançamento, ele faz 30 criativos, 30 vídeos iguais, só mudando a roupa. Mesmo texto, mesma fala, mesma chamada para ação, tudo igual. Só que num ele tá de terno, no outro tá sem terno, no outro tá com gravata, no outro tá sem gravata, um é camisa preta, outro é camisa branca. E tem diferenças entre eles, utilizando a mesma base de público, a mesma... Por quê? Porque o visual fala mais do que propriamente o conteúdo. Não estou dizendo que o conteúdo não é importante, é lógico que é. Mas quando você chama de empreendedor ao invés de empresário, você começa a falar com um público mais perto de você. Aquele dono de uma padaria da sua cidade. Aquele dono de uma loja específica de autopeças que também está tendo problema. E isso é importante, porque o cara lá, o CEO de uma empresa enorme, dificilmente realmente ele vai te contratar ali por um criativo de Instagram. Dificilmente, eu não vou dizer que é impossível não. Mas nós temos uma grande parte de microempresários, pequenos empresários e empreendedores que contratam. E esse grande, ele pode chegar nele através de um diretor, de alguém que esteja ali abaixo daquele CEO, e tenha contato com esse, né, com o Cobra, com o patrocinado dele, enfim, com o conteúdo dele e leva ele para lá também. Então, acho que assim, se aproxima tanto de quem tá no alto quanto de quem tá iniciando ou com um negócio menor, enfim. E dentro disso aí que a Lília tá dizendo, esse contrato de partido do Rio, eu cheguei no dono da empresa através da chefe do RH. Ela estava consumindo meu conteúdo, ela falou, olha, tem um advogado que defende a bandeira da empresa, que mutila os empregados que abusam, nós precisamos dele, segue ele lá. E eles passaram a me seguir. Então, foi uma maturação, inclusive. Não fechou, entrou em contato hoje, fechou amanhã, não. Foi uma maturação. Nós conversamos pelo Instagram, conversamos pelo WhatsApp, fizemos videoconferência, ele me apresentou o dono, mostrei para eles alguns pontos que eles precisavam melhorar. Ah, mas você entregou muita coisa. Tá, mas era o risco. Eu precisava mostrar para eles aonde que eles precisavam mudar e que eu estava disposto a ajudar. Uhum. Então, foi através da chefe do RH que ela me colocou dentro da empresa, que eu cheguei através do dono da empresa. E é por isso que eu defendo que, para áreas como empresarial, vamos tentar focar nessa área especificamente, que também se assemelha muito à forma de contratação da minha, é fundamental o conteúdo. Por quê? Porque essa chefe de RH, ela indicou o Cobra sem ter tido relação contratual com ele. Ela nunca contratou ele para nada. Ela simplesmente indicou por causa do conteúdo. Então é aquela história. A mensagem chegou antes do que o próprio advogado. Uhum. Então, ou seja, primeiro vem o conteúdo, depois vem o profissional. Então, quando ela te indica, né, para a pessoa com poder de contratação da empresa, o que isso significa? Que é o que eu defendo lá na mentoria. Isso significa que o conteúdo fez com que gerasse valor na sua imagem.
Então ela não vem para falar com qualquer pessoa na internet. Ela vem para falar com o Guilherme Cobra. Ela não vem para falar com um advogado. Quando você faz, às vezes, um Google Ads jogando ali um tráfego para bater na sua landing page, tá falando com um advogado. Qualquer advogado. Tanto é verdade que eu brinco, quando a pessoa tá no Google, ela manda mensagem igual pros 3 primeiros nomes que aparecem. Quem responder primeiro e for mais barato, provavelmente leva. Agora, quando a gente fala de Instagram, é diferente. De Instagram, a pessoa não está vendo um advogado. Ela já sabe o seu nome. Ela já sabe, por exemplo, que domingo de manhã você está fazendo sua atividade física lá na bicicleta. Ela sabe o lugar que você está frequentando. Ela já se relacionou com você, mesmo que não tenha tido objetivamente sequer um contato. Mas aqui, você tá falando aí, quando ele chegou no patrocinado, você é mais um na fila do pão, né? Quase que assim. Mas aí eu vou te falar o seguinte, que já aconteceu comigo, como consumidora. Eu chego, né, chega o patrocinado pra mim, eu entro ali, naquele momento, ele é mais um profissional daquela área específica. E aí, eu rodo o feed, eu vejo o destaque, eu vou nos stories. Comecei a seguir. E aí começa a relação, mesmo tendo vindo... No Instagram, a gente tem essa possibilidade. Sim. Começa a minha relação com aquela pessoa, com aquela empresa, sei lá, né? Normalmente com pessoa. E ali ela cresce. Mas por quê? Pelo conteúdo que você entregou. O seu conteúdo chancela o seu trabalho. Então, isso aí é fato. Mesmo que seja através de um patrocinado, se você tem conteúdo ali, se a sua base está bem construída, se o seu feed está bem construído, se a sua informação ali, se você está se colocando ali nos stories, enfim, nos vídeos, né, no estático, a pessoa fica. Eu faço isso muito. E eu não tô falando que Google Ads não funciona. Mas se eu tivesse na cadeira do Cobra como dono de um escritório que trabalha para empresários, eu investiria no Instagram. E um ponto interessante, a Lília falou de patrocinado, que eu faço aqui uma ressalva. Eu até hoje não patrocinei nada. Mas esse é o mundo ideal. Esse é o mundo ideal. Mas não vou dizer que não vou fazer, porque chegou no momento de fazer. Aí a importância de você entender a plataforma. Então eu fiz o que tinha que ser feito, entendi que agora é o momento de fazer um patrocinado. Sua base está feita, se a pessoa entrar ali, ela vai ver conteúdo, ela vai ver luz do que ela precisa. E aí ela fica, não tem como. E isso vai gerar o quê? Como você já tem um volume de conteúdo sem patrocinado, você já conseguiu rentabilizar, monetizou, já fechou contrato, porque todos os seus seguidores são leads. Isso eu aprendi no digital. O número de seguidores que você tem no seu Instagram é um número de leads que você pode trabalhar. E aí a pessoa vai falar, só te cortar um minuto, a pessoa vai falar assim, mas eu tô começando. Sim, você tá começando e essa sua base, que às vezes as pessoas vêm na mentoria e perguntam, você acha que eu começo o Instagram do zero ou eu vou a partir daqui, deleto os meus posts antigos, o que eu faço? Meu Instagram era muito pessoal e tal. E aí qual que é a orientação que a gente dá sempre? Continua e começa a produzir o seu conteúdo a partir daqui. Não deleta nada. Se tiver alguma coisa ou outra ali que você acha que possa comprometer o conteúdo em si, arquiva. Mas começa e que a partir daí a sua base de seguidores ela vai ser filtrada e vai estar ali dentro quem realmente quer consumir aquele conteúdo que você está propagando, aquela mensagem que você está levando. E quanto mais conteúdo orgânico você tem, mais barato é o tráfego que você vai usar. Por quê? Porque a tendência o conteúdo já foi validado. Se você encontra o público certo lá na plataforma, você vai pagar muito mais barato no seguidor. E aí o seu CAC vai aumentar, o seu custo de aquisição vai diminuir, o seu custo de aquisição de cliente vai diminuir. Você vai conseguir rentabilizar mais. Agora, não dependa do tráfego. Esse aqui é o ponto, é a lição que eu ensino e que eu vivencio. Porque se um dia você não tiver tráfego, sua vida não muda nada. Não muda absolutamente nada. Se mudar a regra, que vai ficar mais caro, que se você continua produzindo conteúdo, naturalmente você vai continuar produzindo conteúdo e vai continuar tendo seguidores pro seu perfil e, consequentemente, vai ter clientes. O Cobra é um exemplo disso, que ele acabou de falar que ele não tem, né? Nunca fez tráfego e tá aí, ele não tá sobrevivendo, ele tá crescendo, cada dia mais crescendo, cada dia mais produzindo, cada dia mais recebendo mais lead, fechando mais contrato, enfim, então... E um ponto interessante do que a Lília tocou na questão que todo mundo realmente aborda, eu faço do zero, eu continuo. Vamos lá, vou dar uma dica do que eu fiz. A minha página Cobra Advogados, que é hoje, que alimenta, que defende a bandeira do empreendedor, ela já existe há muito tempo.
E aí até uma prima minha que faz, que agora está fazendo medicina, inclusive, tenho o maior orgulho dela. Ela é formada em marketing, então desde o início ela me ajuda a fazer os posts, a manusear. E aí, quando nós E aí, o que a gente fazia? Por fim, eu falei assim, Bianca, vai lá no site do Senado, tira as novidades, faz um desenho bonito, coloca a fonte. Era isso. A gente deve ter ficado uns 4, 5 anos nisso. Tinha muito conteúdo, tudo estático. Quase, 0 vídeo, mas tudo nisso. E aí eu tinha já um conteúdo muito volumoso. Aí eu peguei assim, mentoria, né, da importância da mentoria, que nós adotamos estratégia. Eu fui fazendo os vídeos focado, levantando a bandeira do empresário, do empreendedor, e fomos arquivando aos pouquinhos os antigos. Até que hoje dos antigos não tem mais nada e está 100% já com o foco, com o nicho que nós escolhemos. E como é que uma coisa que eu bato muito na tecla, o seguinte, conteúdo está muito associado à disciplina e rotina. Você só consegue ter muito conteúdo e conteúdo bom se você tem uma rotina. Como é que é a sua rotina de produção, de pensar o seu marketing? Não vou falar só da produção de conteúdo. No seu dia a dia ali, de segunda a sexta ou de segunda a segunda, como é que qual que é a prioridade que você dá ao conteúdo e a pensar o marketing do seu escritório? Isso depois que a gente aprende esse mundo do marketing, a gente passa a dar prioridade para ele realmente, né? Só que eu tenho muita inspiração de manhã. Eu funciono muito bem de manhã. A minha cabeça funciona muito bem de manhã, que lá em casa a gente tem rotina. A gente acorda, faz as orações, vai para academia. Então, a gente não acorda, sai correndo para o trabalho. A gente tem ali uma rotina preparatória. Quando a gente sai para o trabalho, a gente já fez coisa demais. É igual lá em casa. Então, nesse momento, eu tenho muita inspiração. E aí eu chego no escritório, normalmente quando eu vou fazer conteúdo, eu vou mais cedo que todo mundo, porque eu chego lá, que aí eu fico sozinho e já faço até vídeo. Mas sábado de manhã é impressionante. Se sábado de manhã eu fiz minha academia, subo, às vezes a Letícia tem um compromisso, se eu ficar parado, minha cabeça já vai pro conteúdo. Eu não fico... Quando eu falo assim, não tem que fazer nada final de semana, é conteúdo. A caixinha do nada, ela é extremamente produtiva, né? Ela é automática. Então, muitos conteúdos... Domingo mesmo. Domingo, a Letícia gosta de dar uma descansada durante o dia, no final do dia. Eu não dou conta. Eu dormi pra mim à noite. Eu não sei dormir de dia. Eu não consigo. E aí, eu sentei no sofá, falei, vou assistir uma série. Falei, não, mas peraí. Fazer um conteúdo aqui? Poxa, será que meus seguidores querem saber mais de mim? Ué, quem sabe eles... Porque às vezes é só direito, de estratégia, empregado. Falei, não, eu acho que eles querem saber, mas vamos colocar aqui 4 curiosidades do Guilherme Cobra e a última, empreendedor vai se apaixonar. E aí eu coloquei as 3 características de coisas que eu gosto e a última foi que é defender, que eu amo defender o empreendedor contra ações trabalhistas. Foi muito legal, porque foi até então ali não foi vídeo. Sim. Foi um estático, né? De passar. Carrossel. E aí, cara, engajou legal pra caramba. E eu fiquei assim, de um sábado, num domingo à tarde, no sofá, no meu próprio celular. E aí eu vou fazer um link aí, que você tá falando, você tá ligando aí. Porque às vezes as pessoas ficam assim, mas eu não quero mostrar minha rotina, mas eu não quero me expor, né? E você não precisa se expor completamente, né? Você e a Letícia, eu conheço a Letícia, gente, conheço a esposa do Cobra, ela é minha amiga de infância. A gente brincava juntos, eu descobri isso, a gente tava no evento, e aí eu falei, gente, tem sua esposa e tal, e fomos descobrir que a gente era praticamente da mesma família. E aí, vocês são super discretos, mas ao mesmo tempo, o Cobra e a Letícia são pessoas que irritam profundamente as pessoas. Por quê? Eu adoro ver o Instagram dele e dela, porque chega... Abro ele de manhã, tá a foto dos dois com um sorriso desse tamanho, aquele casal bonito, aquela imagem bonita de se ver em cima de uma bike, dentro da academia e postando foto e sabe aquela vida pra cima? Então aquilo ali tem a capacidade de me contagiar e aí você faz o link com o empresário que tá lá fora. Você falou ali da sua vida, ele, né, você falou, eu gosto de vinho. A maioria dos empresários, né, deve gostar de vinho. O seu estilo de vida saudável. E aí, no final, você sapeca e fala com o cara, eu gosto de defender. Aí, o cara virou seu amigo. O vinho era o primeiro, acho que viagem era o segundo. Aí, no final, eu coloquei, comente qual dessas opções assemelha com você.
todo mundo foi 1 e 2. 1 e 2. Todo mundo gosta de vir e de viajar. Olha a importância da vida pessoal aí. Pinceladas de vida pessoal que te ligam, né? No estratégico. É isso que é importante. Gente, na verdade, o ser humano que fala que funciona melhor à noite tem alguma coisa errada com ele. Ele ainda não se descobriu realmente. Tem uma disfuncionalidade hormonal, não tá certo. Porque nós somos animais diurnos. Então, criatividade vem sem cortisol, sem estresse. Não tem como você ter uma excelente ideia às 6 horas da tarde. Só se aconteceu um negócio muito diferente. Porque depois de um dia cansado, eu falo por mim, começa a anoitecer, o meu nível de concentração já baixa. Eu já não consigo mais prestar atenção em detalhes como eu consigo na hora que eu acordo. Eu não consigo mais render nas atividades. Por isso que eu não... Se eu tiver que sair daqui do podcast hoje e ler um processo para dar um feedback para o cliente amanhã, eu não consigo. Eu fico incapacitado. Eu vou ler mal lido, eu não vou ter a clareza para responder ele. Então, é natural que você, de manhã, ou no momento de relaxamento, igual você falou, tô aqui num sábado à tarde. Você relaxou, você baixa seus níveis de estresse, de cortisol e tudo mais, a ideia vai vir. E aí você vai ousar um pouco. Você falou assim, vou usar, vou perguntar aqui que o povo... Poderia ter dado certo, poderia ter dado errado, mas é um conteúdo que tá lá e que te identifica. Mas eu nem falo que daria errado, não. Poderia não ter dado movimento, quando mas eu falo quando eu falo dar errado, seria assim, não ter movimentado. Sim. Mas errado não daria. Porque eu já fiz estático que não deu um comentário. Esse engajou com os comentários. É o que muita gente fala, mas às vezes eu faço um conteúdo estático, muito técnico e não tem engajamento. É natural. E aí o que me chamou a atenção nesse post que eu lembrei aqui agora, não teve compartilhamento, se não me engano, porque não é o tipo de post que se compartilha. Mas o que me chamou a atenção é que teve salvamento. Aí são uns enigmas. Aí não, mas aqui, eu desconfio, irritando, que você é advogado salvando pra copiar depois. Pode ser. Você sabe que agora você acabou de me dar uma explicação, porque às vezes eu fico com a Lília e falo assim, cara, por que salvaram esse post? Porque tem alguns posts que não são salváveis, né? Eu brinco, teve uma vez que eu e a Lília correndo. Por que tá salvando isso aqui? Por que tem salvamento? Pode ser a pessoa querendo copiar depois. Depois ela salvou ali pra voltar ali depois e tirar uma ideia. Exatamente. Cara, tudo que é bom termina. Cobra, cara, que bate-papo bacana. Eu fico feliz demais de trazer sua história aqui pro nosso público, né? Porque foi um desafio. Todo desafio que eu enfrento como mentor, né, como alguém que trabalha marketing digital, eu gosto de trazer para as pessoas saberem que é possível. Porque às vezes o que todo mundo faz, cara, é fácil, né? É muito fácil. Agora, pegar a área empresarial, que é uma área árdua, uma área difícil, uma área que tem as suas nuances e conseguir levar para o digital e ter resultado, é muito legal. Então, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por ter trazido essas informações aqui para o nosso público, por ter inspirado vários advogados empresarialistas, porque eu vejo muitos batendo cabeça e chegando no momento de querer desistir. E eu queria que você deixasse essa mensagem final aí pro pessoal sobre isso, sobre não desistir, porque você teve perto disso. Quase que você desistiu do digital. E eu queria que você deixasse essa mensagem pra galera, porque eu acho que vai ser importante. Com certeza, eu que agradeço esse convite, fico honrado mais uma vez por poder contribuir e diante dos seus ensinamentos, né? E poder passar isso para frente. E eu costumo dizer da paciência e persistência. Eu acho que não tem mistério nenhum fazer um marketing digital. Basta ser você, não precisa inventar. Seja você, que a constância vai permanecer, porque você não consegue manter constante aquilo que você não é. Então, você mantendo constante, o que é mais fácil manter constante como você é, e fazer aquela área que você domina. Não queira fazer a área do outro que já está ganhando milhões, porque o seu momento vai chegar. Viver o processo é muito importante. E aí, se você está aberto a fazer e a entender, se você é constante sendo você, se você faz a área que você domina, não tem por que ter erro. Não tem erro. É só você curtir o processo, viver o momento e depois colher os frutos.
Exatamente, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Você falou uma coisa que é verdade demais. Você não consegue ser constante não sendo você. E isso traz para o seu conteúdo segurança. Isso traz para o seu projeto segurança. Quando você tenta ser o outro, vai ser sempre um simulacro. Vai ser sempre antinatural. Vai ser sempre muito frágil. E para de olhar a área do outro. Não existe uma arca do tesouro no final do arco-íris. Você já carrega essa arca do tesouro. Ela já está com você. Você só precisa realmente olhar para aquilo que você acredita e fazer. O Cobra queria falar para o empresário. Ele precisava falar. O coração dele direcionava para isso. Não adiantava ele ter projeto A, projeto B, projeto C. O projeto A, ele grita. Todo mundo tem uma razão. A gente trouxe a Roberta aqui, ela tem uma razão para estar na área trabalhista defendendo mulheres. Você traz aqui exatamente uma razão para estar defendendo empresários. Então escute a sua razão. Não tem área que dá dinheiro e área que não dá dinheiro. Você vai ganhar dinheiro com a área que o seu coração escolheu. E eu tenho certeza, a sua relação com seu pai lá atrás, como empresário, vendo aquilo tudo, é o que reproduz em você a mensagem que você transmite. E aí o empresário sabe, ele percebe, ele sente o cheiro. E aí eu vou fazer um link com a nossa vida aqui também, sabe, Cobra? O Gosto falou, isso pulsava dentro de mim e eu não reconhecia. E aconteceu com a gente também. Por quê? Eu sou formada em comunicação, em relações públicas, Vitor em jornalismo, mas os dois se distanciaram completamente da comunicação. E aí, um tempo atrás, a gente estava ligando os pontos e fazendo concluindo dessa forma. A gente voltou para a comunicação. Ele foi para o direito. Hoje a gente trabalha muito mais com comunicação do que com direito em si. Né? E eu também, eu achei que eu tinha saído completamente da comunicação, que aquele mundo já não me pertencia mais. E hoje a gente vive da comunicação. Então isso sempre esteve dentro de nós. Então escuta o que está dentro de você, porque é nesse caminho que você tem que seguir. E isso é propósito, né? E é o que eu falo, o meu propósito é defender os empreendedores, os empresários de empregados que abusam de ação trabalhista. E é isso, quando a gente tem propósito na vida, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil, mais prazeroso e mais constante. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Mesmo. Foi um bate-papo muito top. Obrigado por contribuírem para mais conhecimento, que a gente possa divulgar isso cada vez mais. Não tenha dúvida disso. E aí, amor? Eu queria agradecer também, deixa eu só dar minhas palavras de agradecimento aqui ao Cobra. Não tem dinheiro que pague a gente ver alguém que seguiu algum ensinamento da gente, trilhar o caminho que o Cobra tá trilhando. Então, assim, é orgulho demais, né? A Roberta esteve aqui semana passada, na outra semana, você tá aqui hoje. Então, observar que as pessoas estão seguindo um caminho a partir daquilo que a gente acredita, isso não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague. Isso é luz divina, né? Não tem outra explicação, isso é luz divina. E a gente não veio aqui à toa, né? Eu não vim nesse mundo a passeio, né? Então eu queria te agradecer a confiança no nosso trabalho e por você estar aí, ó, trilhando seu caminho brilhantemente. Eu que agradeço. E vocês inspiram, né? Quem sabe vem o CobraCast aí. Não, vai vir. E eu já tô me autoconvidando para um episódio já do CobraCast. Vai ser bacana. É constância. Quando você coloca na cabeça, você faz. Empreendedor é assim. Quando a gente coloca na cabeça, a gente faz. Pessoal, é isso. Mais um episódio do nosso IrritaCast. 5º episódio dessa primeira temporada. Batemos um papo muito bacana com o Guilherme Cobra, que foi aluno da minha mentoria e que hoje trabalha desfazendo os abusos que os trabalhadores cometem contra os seus empregadores, contra os empreendedores. Toda área é possível, basta que você tenha a melhor estratégia. Saiba qual é a estrada que você tem que percorrer para chegar no seu destino final. Não deixa... Se você tá aqui, ó, de novo, vou falar com vocês. Se você chegar aqui, ó, 1 hora de episódio praticamente, você tá aqui até nesse finalzinho, é óbvio que você gostou. Senão você não estaria aqui. Então, já deixa o like, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para que você não perca nenhum episódio dessa primeira temporada, da segunda temporada, enfim. Não deixa de se inscrever e também ativar as notificações, você que está aqui no YouTube. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, continua seguindo a nossa playlist, acompanha todos os episódios dessa temporada, acompanha tudo aqui e não deixa de... Tá treinando? Pode acompanhar.
tá ali dirigindo o carro no caminho entre uma reunião e outra, pode. Tá viajando, pode acompanhar. Então, desculpa para acompanhar você não tem. É muito fácil. E também vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o perfil do Guilherme Cobra para você acompanhar tanto o pessoal dele quanto também do escritório, para que vocês vejam o trabalho que ele faz. Também tem o perfil da Lilian, Lilian Lana. E o meu perfil, @ovitorlana. É isso, a gente se vê no próximo episódio, no 6º episódio do Irrita Cast, onde nós vamos falar muito sobre capital erótico, capacidade de construção de um corpo que vai te potencializar a ter resultados melhores no marketing, no conteúdo, enfim, vocês vão ver o convidado muito especial. Falou, vambora! Beijo!